Olá, eu sou Matheus Doval Oliveira e vou apresentar o trabalho Modelagem no software ATP de uma linha de transmissão com compensação série usando o TCSC. Como orientador eu tive o professor Dr. Mário Leskovics e como colaborador o aluno de doutorado Leonardo da Silva Lessa. Então, a justificativa do trabalho é justamente o mesmo fazer parte de um outro trabalho chamado Aplicação da Transformada Discreta ESI de redes neurais artificiais para localização de faltas monofásicas em linhas de transmissão com compensação série, cujos esses compensadores, em geral, apresentam elementos de eletrônica de potência que impactam a análise do transitório nessas linhas de transmissão, bem como fazem com que a modelagem das mesmas seja mais complexa. Então, o problema, em geral, consiste na compensação de reativos, e a gente sabe da teoria de circuitos que a reatância indutiva causada pelo indutor em corrente alternada é compensada pela reatância capacitiva dos capacitores. Nesse caso, fazendo a comparação das correntes nessas duas linhas, o capacitor fez com que a corrente aumentasse, nesse segundo caso, justamente por abater essa reatância indutiva da linha, permitindo, eventualmente, que mais carga possa ser acrescentada ao sistema com a mesma transmissão e com o mesmo sistema de geração. O compensador escolhido é o TCSC, que é composto por um capacitor em paralelo com um reator controlado a tiristores. No caso, esse reator é composto por um indutor em série com esses tiristores em antiparalelo, que são os elementos de eletrônica de potência, e conforme são variados os sinais de entrada nos mesmos, esse TCSC se torna mais ou menos capacitivo ou mais ou menos indutivo. E o objetivo desse trabalho é que os mesmos operem na sua configuração capacitiva. A metodologia do sistema, né, da análise, a partir de sistemas mais simples, para ir obtendo os parâmetros de sistemas mais complexos, descritos aqui como sistemas sem compensação, né, sistema sem compensação, é o sistema original, somente para a gente medir as tensões em cima da linha, depois a partir para a compensação estática, depois para o sistema com compensação controlado em malha aberta, depois controlado em malha fechada, sem o protetor do TCSC, que é o Move, Metal Oxide Varistor, um varistor que, dependendo do valor de tensão adotado como referência, a partir do mesmo, o mesmo se torna um curto-circuito. E o sistema com compensação em malha fechada ao final, com a presença desse protetor. Então aqui a gente tem essa linha de transmissão de 400 km, que foi seccionada ao meio justamente para acrescentar o compensador aqui no meio. Então é feita a medida da tensão da barra 1 e da barra 2, as mesmas são medidas essas tensões e são obtidas aqui o valor de 70,4 kV de pico nessa linha de transmissão sem a compensação. Já com a compensação, com esse grupo aqui no meio, que interiormente tem 3 capacitores, cada um para cada fase, com uma compensação de 70% do valor escolhido, a gente tem a redução da tensão de 51,7 kV sobre a linha de transmissão. Então, ao final de todo o resultado, a gente tem com a compensação dinâmica aqui, né? Um sistema para que o TCSC entrasse em operação quando a tensão da linha fosse 0 graus, a um tempo escolhido aqui, com a presença do Move aqui também, a gente obtém um valor de 53 kV aproximadamente sobre a linha de transmissão. E a gente nota essa discrepância do valor por conta da dinâmica do sistema de proteção, e a gente vê também harmônicos, uma presença de harmônicos sobre a tensão sobre a linha de transmissão por conta dessa dinâmica e desses elementos de eletrônica de potência. Então, fazendo uma comparação do controle em malha aberta e malha fechada, a gente nota também que em malha aberta o sistema é mais simples justamente por ser feita a fixação desse valor do ângulo de disparo na entrada da lógica de disparo. No caso da malha fechada, a gente tem que construir uma dinâmica para esse valor ser obtido, dinamicamente. Agora, comentando especificamente sobre o controle em malha fechada, a gente vai precisar das ondas de corrente e de tensão sobre o TCSC, e especificamente sobre a onda de corrente vai ser medida mesmo por meio desse model, que é um bloco de programação dentro do ATP Draw, e tem que, inclusive, adequar a entrada do mesmo para que o mesmo seja uma entrada para que o mesmo meça sinais de corrente aqui, bem como no caso desse model, para que o mesmo meça sinais de tensão, e no caso aqui desses outros models, a ideia é que os mesmos meçam sinais considerados como TACs, que vai ser a saída desses grupos conforme descritos aqui. Então a gente tem esse medidor de corrente, cujo valor eficaz vai dar início à lógica de disparo, passando mesmo e obtendo por meio desse SOG o argumento das funções senoidais de corrente sobre a linha de transmissão, vai ser gerado um sinal dente de serra por meio desse bloco de programação que vai alimentar essa lógica de disparo, para que o disparo dos tiristores seja feito continuamente. Esse argumento vai servir de alimentação para esse bloco que vai tirar a fase da onda de corrente, que vai alimentar, ao final, esse delay filter.
Sobre a tensão sobre a tensão em cima do TCSC, é feita a medida da mesma, é feita uma adequação para que seja obtida o argumento dessa forma de onda, bem como seja retirado o seu ângulo de fase e seja alimentado depois de passar por esse delay filter, nesse delay filter final. O valor eficaz da tensão é adequado para entrar nesse feedback filter e para inicializar o valor de referência aqui desse bloco, desse controlador PI, para ao final o sinal resultante passar por um avanço-atraso, um controlador de avanço-atraso. Esses sinais constantes, ao final de tudo, entrando nesse delay filter, vão gerar o ângulo de disparo em radianos para fazer o disparo dos tiristores do TCSC, que tem uma posição de fase né, no caso aqui de 180 graus, e nota-se também foi necessário colocar o snubber, que é esse capacitor em série com esse resistor, para fazer a suavização dos sinais de tensão e corrente em cima desses tiristores aqui. Então, só um comentário rápido sobre o SOG-PLL, é um integrador generalizado de segunda ordem, utilizado aqui para, por meio de um sinal monofásico, gerar sinais em quadratura, para poder fazer a transformação de Park, e ao final, utilizando o integrador e um ganho proporcional aqui, fazendo essa adição de 2 pivas e 60 Hz aqui, poder fazer a saída desse argumento adequado para os sinais de entrada de interesse. Então, as contribuições desse trabalho é justamente de fazer um tutorial para a modelagem do TCSC utilizando o ATP, bem como falar de algumas particularidades do software ATP. Obrigado.